bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Podem se sentar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que é a última lição dessa revista, desse trimestre que nós passamos, estudando sobre a sutileza dos ataques do inimigo à igreja. E seus irmãos bem se lembram, nós passamos aqui 13 domingos estudando sobre vários tipos de ataques, vários diferentes ataques que o inimigo tem usado para atacar a igreja, para destruir a igreja. Como nós já vimos lá na primeira lição, a estratégia do inimigo mudou nos últimos anos, nos últimos séculos, vamos dizer assim. Se antes a ideia era impedir que as pessoas conhecessem a Deus, depois passou a ser impedir que as pessoas tivessem acesso a Deus. E agora, não adianta impedir conhecer a Deus, porque Deus se faz presente, se faz conhecido. Não adianta impedir as pessoas de ter acesso a Deus, porque você não tem como impedir isso, não tem como você impedir uma pessoa, apesar de sim, existem países onde o texto bíblico, a Bíblia não pode ser divulgada, não pode ser distribuída, mas de forma geral, no mundo que nós vivemos, não tem como você impedir. A internet está aí, qualquer pessoa com conexão consegue acessar o texto bíblico, vamos dizer assim. Então a estratégia hoje é de desvirtuar, mudar a compreensão, é de tentar distorcer a doutrina bíblica, distorcer o evangelho e aí, dessa forma, atacar a igreja. Então nós vimos as variedades desse ataque, nós vimos o perigo desses ataques, nós vimos que esses ataques acontecem dentro da igreja, na maioria das vezes. Não adianta, e nós falamos sobre isso, não adianta o inimigo querer atacar de fora para dentro, porque ele sabe que a gente se esconderia aqui dentro, entre aspas, e nos protegeríamos, como um forte protegido. Então a estratégia muda e ela passa a ser destruir de dentro para fora. Nós vimos tudo isso. E hoje, na última lição, nós vamos ver como nós podemos nos defender desses ataques. Nós já conhecemos os ataques, nós já sabemos onde eles acontecem, em que esferas eles acontecem, de que forma eles acontecem, na família, na igreja, digital, no mundo real. E hoje nós vamos ver como nós podemos resistir a esses ataques. Como que a gente pode se defender desses ataques. Que ferramenta nós temos para nos defender desses ataques. Vamos para ler o nosso texto base da lição, que se encontra em Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler do verso 4 ao verso 10. Tiago, capítulo 4, do verso 4 ao verso 10. Que diz assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Como eu disse, hoje nós vamos aprender a resistir a esses ataques. Como nós podemos resistir a esses ataques. E aí a primeira lição que a gente aprende é que, e nós lemos isso aqui no versículo 7, a Bíblia não nos orienta a contra-atacar, ela nos orienta a resistir. Com o diabo a gente não contra-ataca, a gente resiste. A defesa não é o ataque, a defesa é resistir. Então você montar uma posição de resistência, você sabe que o ataque vai vir e você se defende da melhor maneira possível para que você possa resistir a esses ataques. Se a gente mudar essa estratégia e a gente querer atacar o diabo, a gente vai perder. A gente tem que resistir ao diabo. E a Bíblia diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Como que nós podemos resistir aos ataques do inimigo? Como que nós podemos resistir a essas sutilezas que têm entrado na igreja, que nós passamos aqui 12 domingos aprendendo sobre elas? São 4 pilares. O primeiro é Cristo. O segundo é a palavra, a Bíblia. Terceiro é o Espírito Santo. E quarto, a igreja. Esses são os 4 pilares da resistência, vamos dizer assim. Essas são as 4 bases, são os 4 pilares que formam a base da resistência da igreja aos ataques do inimigo. Esses 4 pilares
têm que estar firmes. É como uma construção. Quando você vai construir, vamos construir aqui uma casa, você precisa de base, você precisa de pilar. Se um desses pilares estiver em falso, se um desses pilares não estiver firme, não tiver concreto suficiente, não tiver pedra, não tiver vergalhão, ferro, enfim, não faço a mínima ideia, tenho uma vaga ideia de como se faz um pilar. Mas a ideia é que se um desses pilares estiver fraco, a casa inteira vai ruir. E isso é muito importante. Os 4 pilares que formam a base da nossa resistência têm que estar firmes. Cristo, Palavra, a Bíblia, o Espírito Santo e a Igreja. E sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso primeiro pilar, como eu disse, é Cristo. Como que a gente consegue vencer a resistência do inimigo? Firmados em Cristo. Nos comprometendo com uma vida centrada em Cristo. Cristo Jesus tem que ser o centro da nossa vida sempre. Como assim, Diego? Sempre como? Sempre quando? Em todos os sentidos. Cristo tem que ser o centro do meu casamento. Cristo tem que ser o centro da minha família. Cristo tem que ser o centro do meu emprego. Cristo tem que ser o centro da igreja, principalmente, mas a gente vai falar mais especificamente sobre a igreja. Cristo tem que ser o centro das minhas amizades. Porque como nós vimos, os ataques dos inimigos, eles vêm em várias esferas. Ele não ataca, o diabo não ataca a igreja somente quando você está dentro da igreja. Ou o diabo não ataca o cristão somente quando ele está no trabalho, ou somente quando ele está na rua com seus amigos, ou somente quando ele está namorando, ou somente quando ele está dentro da casa dele com a sua família. Então, se o ambiente, as esferas em que nós somos atacados são diversas, são várias, Cristo tem que ser o centro da nossa vida em todos esses lugares, em todos esses ambientes, em todas essas esferas. Como eu disse, a base da nossa resistência são 4 pilares: Cristo, Bíblia, Espírito Santo e a Igreja. E todas as bases têm que estar firmes. Então a gente não pode falar assim, eu entendi e Cristo é minha base quando eu estou dentro da igreja. Tá, mas em casa, como é que vai ser? Nós, semana retrasada, se não me engano, o pastor Ivanoa pregou sobre a família de Davi. Semana retrasada, sobre a família de Davi, terceiro domingo. E nós vimos que Davi era muito forte na guerra. Na guerra, o diabo não conseguia vencer Davi, mas venceu em casa. Porque o pilar dele estava forte na guerra, mas o pilar dele não estava forte em casa. Então, a nossa base, Cristo como centro da nossa vida, Cristo tem que ser o centro da nossa vida em todos os lugares por onde nós andamos. Não existe um lugar que a gente pode falar assim, não, aqui eu estou seguro. Aqui Cristo pode ficar lá fora e eu posso entrar sozinho. Você vai perder. Vai ser uma brecha, um momento de fraqueza em que você vai estar vulnerável. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. E depois vamos abrir Atos capítulo 4, versículo 12, e depois Atos capítulo 8, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Agora vamos para Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E por último, Atos capítulo 8, versículo 5. Atos capítulo 8, versículo 5, que diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Sabe qual era um dos segredos da igreja primitiva, um dos segredos dos apóstolos depois que Jesus morre e ressuscita? Um dos segredos deles era que a pregação deles, a mensagem deles, as filosofias deles, a filosofia, não vou dizer filosofia porque pode dar um entendimento, mas a pregação, o centro da pregação deles era sempre Jesus Cristo. Paulo ele fala assim, olha só, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Em nenhum momento Paulo falava assim, olha, me segue.
olha o que eu te falo, olha o que eu estou te ensinando, olha o meu exemplo. Não, Paulo sempre falava de Cristo. Filipe, aqui em Atos capítulo 8, versículo 5, diz: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quando a gente coloca Cristo no centro do lugar, como centro da nossa pregação, nós estamos protegidos. Por que hoje a igreja está ruindo? Porque a igreja tirou Cristo, tirou Jesus Cristo do centro do seu olhar, do centro da sua pregação. Ah, a culpa é da igreja, ah, a culpa é do pastor, ah, a culpa é do líder. Não, a culpa somos nós, a culpa é nossa. Porque nós também tiramos Jesus Cristo do centro da nossa atenção. Hoje, muitos de nós, a gente não quer olhar para Jesus Cristo, a gente quer olhar para o que está ao redor de Jesus Cristo. Hoje eu não quero olhar para o Cristo que me salvou, hoje eu quero olhar para o Jesus que faz o milagre. E aí, ao invés de eu olhar para quem faz o milagre, eu olho para o milagre que ele faz. Quando a Bíblia diz, olha só, segue a Jesus que os milagres te seguirão. A gente inverteu a ordem. A gente segue o milagre que Jesus vai te seguir. E isso não vai acontecer. Se você seguir o milagre, você vai seguir o milagre sozinho. Jesus não vai te seguir. É o contrário, a relação é inversa. Eu sigo a Jesus e o milagre me segue. Só que a igreja mudou. A igreja inverteu. A igreja, quando eu digo, não é a igreja, o pastor da igreja, eu digo os membros da igreja, porque a igreja, nós vamos ver isso mais na frente, nós somos a igreja. Quando nós passamos a seguir um milagre, esperando que Jesus nos siga, a igreja passou a ruir, porque agora Jesus não é mais o centro. E quando Jesus não é mais o centro, quando uma das bases da resistência aos ataques do inimigo não está firme, toda a construção ruim, toda a construção cai por terra. Então, a primeira forma que nós podemos resistir aos ataques é fazendo com que Jesus Cristo seja o centro da nossa vida, em todos os aspectos, em todos os momentos. Não siga o milagre, siga o Jesus do milagre. Você pode ter certeza que se você seguir o Jesus do milagre, o milagre ele vai te seguir. Isso é bíblico. Ao longo da história da Bíblia, do povo de Israel, é só você ler. Todas as vezes que Israel colocou Deus como centro da sua vida, colocou Deus como centro do seu arraial, os milagres seguiram. Israel atravessou o Mar Vermelho, Israel atravessou o Rio Jordão, Israel derrubou uma muralha, Israel prosperou. Agora, a partir do momento que Israel passou a seguir o milagre, ao invés de seguir o Deus, Israel foi para o cativeiro, Israel foi dispersado como um povo. E nós estamos cometendo o mesmo erro. Não siga o milagre. Siga o Deus do milagre. Quando você segue o Deus do milagre, o milagre automaticamente te segue. É o que eu sempre falo aqui. Deus, por sua boa e livre e espontânea vontade, ele não abençoa ou amaldiçoa ninguém. Deus está sempre com as duas mãos esticadas. A mão da bênção e a mão da maldição. Nós escolhemos debaixo de qual mão nós queremos estar. Se você seguir, colocar Deus no centro da sua vida, em todos os aspectos, você vai estar debaixo da mão abençoadora de Deus. Não tem como você seguir a Deus e não ser abençoado. De novo. Ah, mas o que é abençoado? Aí a gente volta lá para o Salmo capítulo 1. O que é a prosperidade na Bíblia? É você dar o fruto na época certa. Tem árvore que dá fruto todo mês. Nem sei se tem, mas tem árvore que dá fruto mais frequentemente do que as outras. Tem árvore que dá fruto por mais tempo do que outras. Mas é o tempo certo, é o tempo de Deus. Então a gente não pode confundir estar debaixo da mão abençoadora, ter os milagres de Deus nos seguindo quando nós seguimos a Deus. A gente não pode confundir isso com ter carro, com ter dinheiro, com ter casa, com ter coisas materiais, porque a nossa recompensa não está aqui, a nossa recompensa está no céu. Mas um dos segredos, uma das formas de resistência é ter Cristo, ter Deus, Jesus Cristo no centro da nossa vida. Ainda sobre Jesus, sobre ter Cristo no centro da nossa vida, Atos capítulo 2, versículo 36, diz assim, Atos capítulo 2, versículo 36, diz assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel,
que a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós temos a intenção, a ideia, e isso eu diria que, assim, essa ideia é erroneamente, sem dúvida, é erroneamente imputada em nós, de propósito, por Satanás, de que quando nós servimos a Deus, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo, nós olhamos para Jesus somente como um Salvador. Nós olhamos para Deus somente como um Pai. Nós olhamos para Deus somente para Jesus somente como um amigo. Mas não nos esquecemos que aqui em Atos capítulo 2, no versículo 36, diz assim: Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus é meu amigo? É. Deus é meu Salvador? Jesus é meu Salvador? É. Mas Ele também é meu Senhor. E isso muda o jogo completamente. Quando nós temos consciência de que Jesus, além de ser meu amigo, que Deus, além de ser meu Pai, Ele também é o meu Senhor, isso muda o jogo completamente. O que eu quero dizer com isso? Hoje, muitos crentes, muitos pastores, muitas igrejas, têm apresentado, têm crido e têm seguido um Jesus que é somente o Jesus Salvador, que é somente o Jesus amigo, que é somente o Deus Pai. E se esquecem que esse mesmo Jesus amigo, esse mesmo Deus Pai, é o Deus Senhor. Ah, Diego, mas não estou entendendo. Vou te explicar. Durante muito tempo da minha vida, eu chamava Deus de Senhor como uma questão de respeito. Porque sempre que desde criança, meu pai sempre me ensinou que as pessoas mais velhas têm que chamar de Senhor. Senhor e Senhora. E aí, não sei porquê, na minha cabeça, durante muito tempo, eu chamava Deus de Senhor como, bom, Deus é mais velho que eu, então eu vou chamar Ele de Senhor. Não que eu tenha a ideia de um Deus, né, barbudo, branco e tal, velho, sentado lá, meio cansado. Mas uma questão de respeito. Até o dia que eu entendi que eu não chamo Deus de Senhor por questão de respeito. Eu chamo Deus de Senhor porque Ele é o meu Senhor, na relação Senhor e servo. É o provedor. E nós, como igreja, temos esquecido isso. Nós temos colocado na nossa vida, no centro da nossa vida, um Jesus que é somente meu amigo, que ouve as minhas lamentações. Eu tenho colocado no centro da minha vida um Deus que é o meu Pai, que me dá os meus pedidos, que atende os meus pedidos. Mas eu não tenho colocado no centro da minha vida um Deus que é Senhor. Quando eu coloco Deus na minha vida como o meu Senhor, automaticamente eu me coloco na condição de servo. Quando eu coloco na condição de servo, eu me coloco na condição de que não é o que eu quero. Porque quando você tem um Senhor e um servo, o servo não diz o que o Senhor tem que fazer. É o Senhor quem diz o que o servo tem que fazer. Só que a igreja hoje, ela tem invertido essa relação. Eu não vou nem dizer invertido, ela tem simplesmente esquecido esse Deus. São igrejas que pregam um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus benigno, um Deus tolerante. O que, veja bem, está certo. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é gracioso, Deus é tudo isso. Não estou desmerecendo. A gente não tem que ir para um lado ou para o outro, a gente tem que ficar no meio. Deus é tudo isso. Jesus é seu amigo, Jesus é seu advogado, Jesus é seu conselheiro, Jesus é tudo isso. Mas Deus também é Senhor. Jesus também é Senhor. No mesmo pé de igualdade. Não é 40% um, 60% outro. 30% um, 70%. Não, é 50-50. No mesmo momento em que Jesus é amor, que Jesus é bom, que Deus é nosso amigo, Deus também é Senhor. Jesus também é Senhor. E como Senhor, requer dos seus servos a servidão que Ele merece. Nós temos esquecido isso. A gente tem colocado isso de lado. Isso não pode ficar de lado. A gente não pode olhar somente para o Jesus amigo e esquecer do Jesus Senhor. Ele é amigo e Senhor. Ele te ama, mas Ele também cobra. Ele faz carinho, mas Ele também corrige. Então, depois, William. Eu acredito que no decorrer do tempo, né, dos tempos, assim, o ser humano ele tem ficado tão egocêntrico
que ele se coloca, né, nesse patamar de, não, eu quero isso tudo para mim, então Jesus, ele veio para me salvar, morreu por mim e tal, então eu preciso disso tudo. Só que aí a gente esquece que, assim, a gente não está aqui só para ser salvo, a gente está aqui porque a gente é servo e serve a um Deus que tem muito mais além do que a minha vida para ser salva. Exatamente. Né? E eu acho que a gente esquece, assim, eu tiro até por mim mesmo, a gente esquece muito, ai, Deus é Pai, e Deus cuida e tudo mais. Não, mas Deus também é Senhor. Deus, ele exige um grau de trabalho nosso que a gente precisa entender. E muita gente, eu mesmo não entendia isso há tempos atrás. E é isso, né? E só uma coisa que você falou, porque nos últimos tempos, não foi? O homem ficou muito egocêntrico. Sempre foi assim. Caim e Abel. Sim. Levaram o sacrifício. Desde que entrou o pecado no mundo. Caim, ele leva o sacrifício e fica chateado, magoadinho. Fica, né? Poxa, não aceitou meu sacrifício. Ele fica chateado. Por quê? Porque é o que... Bom, deixa o William falar e eu complemento. Fala. Essa pergunta. Será que não é por essa visão para a gente muitas vezes esquecer realmente que o Senhor é o Senhor, né? Que o temor de muitos tem se esfriado? Sim. Porque se você não reconhece Deus como seu Senhor, você não teme a Ele. Temer não de temer, temer de respeitar, de, poxa, eu tenho um Senhor aqui. Eu não posso andar como eu quero andar. E aí é onde eu entro, que eu falei que ia contar depois que ele falasse. Colossenses capítulo 2, versículo 6, diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 6. É um versículo que a gente quando eu digo, tipo, a igreja de hoje, ela só lê a parte A, mas esquece a parte B. Aliás, toma cuidado com isso, tá? Ah, não, só a parte A, não, só a parte B. Tá, você tem um propósito, você lê a parte A e lê a parte B, mas lê o contexto também. Porque às vezes a gente lê só a parte A e a parte B, mas a parte B não existe sem a parte A, ou a parte A não existe sem a parte B. Né? Quando Deus escreve a palavra para nós, ele não fala assim, ó, agora a parte A do versículo, ó, agora a parte... Não, o texto é um só. Então, nós já vimos aqui sobre como estudar a Bíblia, sobre exegese, sobre hermenêutica e tudo mais, mas cuidado com parte A e parte B. Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Tem muito crente que só olha para a parte A, só quer receber Jesus Cristo, mas esquece que assim como, ou seja, da mesma forma, da mesma maneira, com o mesmo grau que você recebeu a Jesus Cristo, você tem que andar nele. O versículo seguinte dá os detalhes de como funciona isso, né? Arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Assim como você recebeu, você tem que andar. Ou seja, você não pode receber e não querer andar. Você não pode querer receber 100% e andar 50%. Você não pode querer receber 7 dias na semana e só andar um dia na semana, no domingo, durante 3 horas. Não é assim que funciona. Tem que ser na mesma proporção, tem que ser na mesma medida. Você não pode querer ter Jesus como centro da sua vida. Na parte de ser o seu Salvador, na parte de ser o seu amigo, na parte de ser amor, de ser o Deus, Jesus do milagre, o Jesus da salvação, mas não querer o Jesus que é o Senhor da sua vida. Não querer o Jesus onde você é o servo dele, não ele que é o teu servo. Assim como, da mesma forma, da mesma maneira. E as igrejas, a igreja como um corpo, como pessoas, tem querido, nos últimos tempos, que é um Jesus só a metade dele. Só que é o Jesus que salva, só é o Jesus que cura, o Jesus que batiza, o Jesus que liberta, o Jesus que abençoa. Não quer o Jesus que é o dono, não quer o Jesus que é o Senhor, não quer o Jesus que corrige, só que é o Jesus que afaga. Não tem como. Jesus é um pacote fechado. Jesus é igual ao móvel da IKEA. É aquilo, é aquilo. Ah, mas eu queria esse detalhe. Tem o detalhe no estoque, no catálogo? Não tem. Então a gente não faz.
Poxa, mas é um detalhezinho pequenininho que eu queria mudar. Não, olha só. É isso. É isso, é isso. Pacote fechado, pronto. Você não tem como mudar. Você não tem como tirar. Jesus é esse. Jesus é Salvador, mas é o Senhor. Jesus é amor, mas é a correção. Jesus é graça, misericórdia. Não tem como escolher qual Jesus você quer. A igreja tem escolhido. E aí quando a igreja escolhe a parte que quer, a parte que cabe, a parte que interessa, o que acontece? A base não está forte. Quando a base não está forte, o edifício cai. Fala. Só para complementar essa pergunta, será que é por isso então que as igrejas hoje não estão tendo mais o mover do Espírito Santo como antigamente, como milagres, cura, batismo? Será que esse não é o motivo também principal de mais aquela movimentação como... Dois motivos, é esse. Exatamente esse. Por que hoje você vai num culto e você não tem mais salvação? Ah, porque a igreja está fria, porque o povo não quer saber de Deus. Sim, a igreja está fria, o povo não quer saber de Deus. A culpa é do povo também, o povo não quer saber de Deus. Mas a culpa também é da igreja que não prega ao Deus. Você olha para uma igreja que prega riqueza. Como que você prega riqueza para uma pessoa que já é rica? Eu não preciso. Uma pessoa que é pobre, você prega riqueza, ela vai falar, bom, eu sou pobre e não tenho dinheiro para pagar minhas contas no final do mês. Ele está dizendo que se eu servir esse Deus, ele vai me dar riqueza, eu vou conseguir pagar minhas contas e vai comprar minha geladeira. Não, então eu vou seguir esse Deus. Estou pensando com um raciocínio bem frio e bem superficial. Uma coisa bem prática. Aí você vai e prega esse mesmo Jesus rico, que te dá a riqueza, para um cara que é milionário. Você está falando, não preciso. Não preciso desse Deus. Ah tá, então eu vou mudar minha pregação. Não vou pregar um Jesus que dá riqueza. Vou pregar para um Jesus que tira a depressão, porque rico tem depressão. Aí o rico vai e fala assim, vou seguir esse Jesus, porque esse Jesus vai me tirar da depressão. Tá bom. Mas aí, como você vai pregar o Jesus da depressão para uma pessoa que não tem depressão? É falar, não preciso, não tenho depressão. Estou bem, família, todos os meus problemas são esclarecidos. Entende? Aí você não pode pregar, como na verdade, se você pregar um Jesus, o Evangelho, a salvação, todos são alcançados, porque todos precisam de salvação. Entra no que você está falando, de dar inversão. Porque assim, a gente quer achar a solução de Cristo para trazer a pessoa para Cristo. Quando você fala, eu não sei qual é o problema, às vezes a pessoa não tem problema, ou ele não tem problema. Isso. As pessoas falam assim, eu estou bem, eu sou feliz, eu tenho dinheiro, tenho saúde, eu tenho tudo. Mas mesmo assim, essa pessoa precisa de Jesus. A gente está tentando achar necessidade na pessoa para encaixar Jesus e falar. A coisa que eu falo, a gente cresce na igreja, Jesus, esse buraco que você tem dentro de você, Jesus cabe exatamente nesse buraco. Que Jesus pequeno é esse? Entendeu? Então, assim, acho que quando as pessoas olham pra gente está vivendo Cristo, está tentando mostrar como Cristo, às vezes você não precisa nem pregar. A pessoa ela olha e fala assim, tem uma coisa estranha, uma coisa diferente, as coisas estão difíceis, você tem uma postura diferente. Cristo faz a diferença. E eu acho que é exatamente o que você está falando no começo. E esse versículo fala muito o que você falou assim, você quer ser arraigado, você já quer receber, mas você não quer ser edificado. Você quer ser ensinado, mas você não quer dar graças a Deus. Então, assim, ou você escolhe tudo, né? A gente vai falar assim, Deus não é um Deus parcial, né? Não tem crediário, nem que a gente vai fazer só Deus, eu quero só 3 parcelas, o resto eu vou guardar para depois. É 100%. É 100%. E uma das estratégias do inimigo é mostrar ou tentar te convencer, tentar me convencer de que eu posso ter um sem outro. De que eu posso ter uma porção de Deus. Não existe porção de Deus. Deus é tudo. Você quer o Jesus Salvador? Então você tem que aceitar o Jesus Senhor. Ah, mas é difícil, eu não consigo. Meu amigo, DTJ. Sabe o que significa DTJ? Dá teu jeito. Se vira. O pacote é esse. Você não tem como escolher. Deus ele é amor, Deus é bondoso, Deus é salvador, misericordioso, gracioso, tudo isso. Mas Deus também é Senhor. Nós temos que entender, aprender e viver que Deus é o Senhor. E veja bem, não é ruim ter um Senhor como Deus. É difícil ter eu como Senhor. É difícil ter o pastor Ivan Lô como Senhor. É difícil ter o Franz como Senhor. Agora, Deus como Senhor? É difícil ter Deus como Senhor? Uma pessoa que você chega e fala assim, Deus, olha só, tá faltando pão aqui, ó. Eu quero comer.
Tá bom. Quanto você tem? Tenho 3 pães e 5 peixes. Tá bom. Multiplica. Toma aí, ó. Dá pra todo mundo, ela só tá 12 cestas pra mandar pra casa. Deus, olha só, tá faltando dinheiro pra pagar o aluguel aqui, ó. Sou só um mordomo. A gente falou sobre mordomia cristã. Sou só um mordomo. Deus, olha só, tem que pagar aluguel, tá faltando aluguel aqui. Tá bom. Deus, olha só, meu filho ficou doente. Dá um jeito. Tá bom. É ruim ter Deus como Senhor? Não é ruim ter Deus como Senhor. Ruim é ter vários senhores, que você não sabe para quem você pede, aonde você vai, aí você vai para um, não resolve, aí passa para o outro, não resolve, você fica ali perdido, com uma cabeça. Mas quando você tem um que resolve tudo, é mais fácil do mundo. Eu, particularmente, não entendo religiões politeístas. Por que eu preciso ter vários? Não posso ter um? Por que eu tenho que ter um santo casamenteiro, um santo não sei o que, um santo não sei o que lá, um santo blá blá. Não falo com o santo, eu falo com Deus, velho. Para que eu vou falar com o santo falar com Deus? Para que eu vou falar com um para um? Não, eu vou direto nele e falo direto com ele. É o meu único ponto de referência. Não é ruim ter Deus como Senhor. Só que nós, egoístas, egocêntricos, mimados, não quero o Senhor, não quero ninguém mandando em mim. Tudo que eu mais quero é alguém mandando em mim. Tudo que eu mais quero é alguém falar só, vai por ali que vai dar certo. Não faz isso que vai dar errado. Isso é a melhor coisa. É melhor do que eu ficar tentando descobrir por mim mesmo. Mas a igreja não quer isso. E ele sofre. O pilar ruim, o edifício cai. Tem uma observação também que eu quero fazer. Isso das duas partes, né? Falando do ministério de uma igreja que não prega Jesus como Senhor, né? Que é o que você está falando. E também a igreja que procura o Jesus dos milagres, né? Ou seja, procura os milagres de Jesus, né? E não Jesus dos milagres. E daí, nós temos esse problema que uma vez que a igreja não enxerga Deus como seu Senhor, também perde-se o interesse de estar na igreja física, de vir cultuar. Entende? Então, onde eu quero chegar? Digamos, está sendo ensinado que nós temos que seguir a Jesus como nosso Senhor, nós temos que ter Deus como nosso Senhor na nossa vida, e não por uma questão de respeito chamá-lo de Senhor, mas entender que Ele é o nosso provedor, Ele é quem cuida de nós, por isso Ele é o nosso Senhor. Então, Ele é quem corrige, Ele é quem decide, a vontade é dele, do jeito dele. Ponto. Quando a igreja entende que precisa buscar Deus como Senhor, ela sente a necessidade de estar mais nos cultos, presente na igreja. Entende? Por quê? Por que eu digo isso? Você pode me dizer, mas servir a Deus não é só vir na igreja. Se a gente for pensar por esse lado, sempre vai ter um porém, sempre vai ter um mais. Mas se o céu fosse branco, né, ia ser melhor do que azul. Então, assim, o mais sempre vai existir. Só que eu quero dizer o seguinte, quando a igreja entende que eu sou servo e eu dependo do meu Senhor, eu quero estar mais vezes num lugar onde eu possa ouvir do meu Senhor. E aonde que é esse lugar? Na igreja. Entende? Por quê? Aonde que é mais fácil você achar um livro? Vamos pensar assim, num restaurante ou numa biblioteca? Entende? Então, a necessidade da igreja em enxergar a Deus como Senhor, eu enxergo também, eu sei que vai muito mais do que isso, mas eu enxergo também como se a igreja chegasse para o ministério da igreja e falasse assim, vamos botar mais culto na semana, porque eu sinto a necessidade de estar no culto. Entende? Eu quero estar mais cheio, eu quero estar mais presente, eu quero estar mais ligado, eu quero estar mais envolvido, porque domingo só, a gente passa a semana inteira, eu esqueço o que foi ensinado. Então, se eu estiver presente mais na igreja, e aí joga a responsabilidade para o ministério da igreja, porque o ministério da igreja tem que ter a visão de que pregue a Cristo, mostre o quanto que Ele é o nosso Senhor. Quando eu ganhei meu primeiro carro, eu ganhava pouco, e aí eu esperava, não abastecia sempre. Quer dizer, não é porque eu ganhava pouco, é porque era relapso mesmo. Mas enfim, eu esperava o carro entrar na reserva para abastecer de novo. Até dia que eu fiquei sem gasolina. E aí meu pai falou, me socorreu, e vai falar, mas por que você faz isso? Que diferença faz? Chegou no meio tanque, completa o tanque, pô.
Veja só, financeiramente vai dar o mesmo. Você andar um mês inteiro, vamos supor que eu gasto um tanque de gasolina por mês, e no final do mês eu encho o tanque, eu gastei, sei lá, 100 euros. Se no meio do mês eu tenho meio tanque, eu gasto 50. No final do mês eu vou gastar mais 50, sempre você gasta do mesmo jeito. Mas quando a gente tem um culto na semana, por exemplo, é você andar sempre, é você sempre esvaziar o tanque para encher de novo. Verdade. Se você tem 2 tanques, se você tem 2 cultos, você gasta meio tanque, enche e tem mais meio tanque. Se você tem 3 cultos, e assim sucessivamente. Bora fazer mais 2. Hã? Bora fazer mais um. Não é? É você esperar. Aí o que acontece? Você espera esvaziar o tanque. Aí vai que não tem posto para você encher. Não acaba o tanque. Quando eu chegar lá. Vai que entra uma pandemia que tem que fechar a igreja. Vai que a igreja está em obra. Vai que você ficou doente. E aí, quando você entende essa necessidade do seu Senhor, você vence o cansaço do trabalho e você entende que fala assim, não, mesmo cansado, eu preciso, porque eu sou servo, eu preciso do meu Senhor. Ó, um negócio assim que. Desculpa interromper assim, mas é uma coisa assim que eu tenho vivido nas sextas-feiras. É que assim, chega quarta-feira, eu fico, caraca, amanhã, só mais amanhã, aí sexta-feira tem culto. E é aquela coisa assim, só mais amanhã e sexta-feira tem culto. Ah, hoje é quarta, hoje é no meio de semana, então sexta-feira tem culto na igreja. É um negócio assim que é uma comida, né? É uma comida que você fala, ai, pô, tô com fome, chega lá no meio da tarde, tô com fome, mas já tem janta, tipo assim. Então, eu acredito que seja realmente assim, quanto mais a gente encher o tanque, mais satisfeita a gente Um vai dos estar. segredos de fazer dieta, e eu estou fazendo a segunda agora, um dos segredos é você comer sem. Não esperar até fome. Não é ficar sem comer, é você comer sem. Se você comer a cada 3 horas, você não vai ter fome, não vai ter aquela compulsão de comer com a sua frente, você vai sempre comer saudável e você vai ter o seu objetivo. Por que nós, como cristãos, como servos, esperamos ter fome para poder buscar comida? Cada dia. Fracionado, fracionado, racionado. Você vai ter sempre aquela porção. Tá? Entende? Fala, Fred. Algum também de muitas pessoas, isso fica óbvio até primeiro no exemplo de Satanás, depois em muitas pessoas que são pecadores em si, ou de que optam por viver no pecado, é a vaidade, o olho branco, que sempre olha para uma outra coisa, eu quero aquilo lá. Aí, não vê valor nas coisas que Deus tem a oferecer, embora seja de extremo valor, acha que aquilo que o diabo tem a oferecer, embora esteja transvestido de uma outra imagem, ou qualquer que seja a outra aparência, presume que não, aquilo é mais gostoso, é tipo você comprar um doce cheio de açúcar, que vai te suprir a quantidade calórica, e uma comida pesada que vai te suprir, não sei, essa com qualidade, tem a diferença. A pessoa olha para o doce, quero comer lá. A comida boa deixa de lado, é quase a mesma coisa. Satanás tinha tudo, Vaidade. mas queria mais um pouquinho. Perdeu tudo. A gente é assim. A gente tem tudo. Mas eu quero mais um pouquinho. Eu quero o que o outro tem. Não, o que o outro tem é dele. Tem pessoas que comem 3 quilos de macarrão e são magras. Tem pessoas que não podem comer 500 gramas porque vai ficar gordo. Mas eu digo, isso aí entra muito. O pior senhor que a gente pode ter é a gente mesmo. Esse é o problema. Isso que o pessoal estava falando é o quê? Quando a gente faz essa comparação porque a gente quer ser o nosso próprio senhor. Só que o coração Para mim é melhor isso, sabe? E a questão, por exemplo, de... existe uma questão que eu acho que o Covid atrapalhou muito, é a questão da conveniência. A gente vive num mundo que tudo é muito conveniente. Então qualquer coisa que é um pouquinho, gera um pouquinho de desconforto, já rejeita, né? Mas a igreja é lá longe, não tenho carro, a gente tem sempre, eu não estou falando isso para criticar ninguém, porque eu sou culpado disso muitas vezes. Mas o fato é que muitas vezes a igreja se reunir não é, eu pessoalmente acho que não é simplesmente a questão da gente encher o tanque, tem isso um pouco também. Mas é que na verdade quando a gente está aqui nós enchemos o tanque um dos outros também. A comunhão, essa comunhão que é chegar junto e fazer as coisas juntos e tudo mais, ali que Deus começa a construir a base de uma igreja sólida e forte. E quando isso a gente está se ajudando, mesmo que atrasou um pouco, não sei o que, de repente, nossa, hoje eu preguei, mas eu não me senti muito bem e tal, mas o povo está junto, o povo está reunido, o povo está se um alimentando do outro, a igreja se fortalecendo, o que acontece? Aí a presença de Deus vem. Exatamente. Então, mesmo que a gente não fez o alarde e tudo mais, é isso que a gente tem falado. A gente, se é o versículo que fala, quando você ajunta, vem a brasa, né? Quando você junta a madeira, né? De certa forma que vem a brasa.
Então, muitas vezes, o conforto nos impede de entender que é o seguinte: ninguém é igreja sozinho. Não é isso aí. A igreja é, nós somos a igreja. Não fala assim, eu sou a igreja, eu na minha casa sou a igreja. Não. Nós somos a igreja. Se nós não estivermos, e às vezes não é reunido fisicamente, às vezes tem as limitações, mas em toda oportunidade, a nossa prioridade, o nosso foco tem que ser isso aqui. Exatamente. Tá junto, né? Então a primeira base da nossa resistência é Cristo no centro da nossa vida, em tudo que a gente fizer. Segunda base da nossa resistência é o comprometimento com a palavra de Deus. Nos comprometer com isso aqui, com as Escrituras. Deus deixou isso aqui, não foi à toa. Não é porque Deus queria falar, vou deixar minha biografia ali, para eles me conhecerem. Não, não é só para você conhecer a Deus. Existe um porquê. Comprometimento com as Escrituras. Quando a gente não se compromete com as Escrituras, quando a gente não se compromete com a palavra de Deus, a gente sai do caminho. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. O que significa eu me comprometer com a Bíblia, eu me comprometer com as Escrituras? Mateus capítulo 4, versículo 4 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Milagre não sustenta ninguém. Milagre te atrai a sua atenção. Mas milagre não sustenta ninguém. Milagre não sustenta ninguém na igreja. Entrou uma pessoa aqui, sei lá, vamos para um velório, tem um morto, oramos e o morto ressuscitou. Maravilha. Eu imagino que várias pessoas vão ficar assustadas. Algumas pessoas vão, poxa, eu quero ir nessa igreja aí desse Deus que ressuscita morto. Algumas pessoas vão se converter, mas se ficar só no milagre, não dá sustância. Milagre não dá sustância. O que dá sustância? Paulo. Nem só de pão viverá o homem. Nem só de bênção vive o homem. Bênção não sustenta, porque bênção acaba. A palavra não, a palavra é viva. A palavra produz fruto. Palavra de Deus, Bíblia, sustenta. Por que muitas igrejas acabam? Porque trocaram a Bíblia pelo louvor. Porque trocaram a Bíblia pelo encorajamento. Porque trocaram a Bíblia, o Evangelho, pelo coach. Isso não sustenta. Aí ruim. Qual era o segredo da igreja antigamente, de 30 anos atrás, 40 anos atrás? Palavra. Palavra. Eu estava conversando com o pastor Vanô sobre, porque a escola dominical é pouco tempo, não sei o que, a gente vai ter um curso de doutrina. E ele falou, não, e lá na igreja também é assim, não, porque o culto de doutrina lá na igreja é 2 horas de culto. É 1 hora de joelho e 1 hora de palavra. Isso sustenta uma igreja. Oração e palavra sustenta a igreja. Cantoria, louvor, né? Púlpito preto, igreja preta, com luzinha, com fumaça e tal. Isso te motiva, isso te anima, isso te, faz sair do lugar, sensibiliza, porque a música ela tem esse poder de mexer com as emoções e tudo mais, mas isso não sustenta. Isso não sustenta. O que sustenta é o quê? Palavra e oração. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra, está aqui. Qual é a segunda estratégia? Comprometimento com a palavra. Salmos capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Diz assim. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A igreja hoje, ela entrou numa ideia, ela entrou num lugar, num raciocínio errado, diabólico, de que não sou eu que tenho que me ajustar à Bíblia. É a Bíblia que tem que se ajustar a mim. Ou seja, não é a Bíblia que é a lâmpada que ilumina o caminho que eu vou traçar. Eu traço o caminho e a Bíblia é a lâmpada que me acompanha para iluminar o meu caminho. Não, a Bíblia não ilumina o seu caminho. A Bíblia, ela ilumina o caminho. Não é por onde eu ando, a gente tem ideia, não sei, talvez é porque pega lá do povo de Israel, que, que a nuvem acompanhava o povo. Não, não era a nuvem que acompanhava o povo.
era o povo que acompanhava a nuvem. A gente entende que a nuvem acompanhava o povo. Não. Era o povo que acompanhava a nuvem. A palavra é luz para me apontar o caminho. A palavra não é uma lâmpada que eu coloco, tem aquelas, quem gosta de trilha usa isso, né, que é a lanterna na testa que vai iluminando o caminho que eu quero seguir. Não. A Bíblia não tem que se adaptar a mim. Sou eu que tenho que adaptar a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela me mostra o caminho que eu tenho que seguir. E não iluminar o caminho que eu quero seguir. Mas a igreja acha que a Bíblia tem que mudar, porque a Bíblia é antiga, 2000 anos, 4000 anos, é muito velha. O mundo mudou, a juventude é diferente, o mundo hoje é digital. Não, olha só. Quem tem que mudar sou eu. Quem é o pecador? Sou eu ou sou Deus? A primeira parte do versículo é justamente para isso, né? Ela mostra os seus pés para ver onde você está. Pois é. Quem é o Senhor? Sou eu ou sou Deus? Quem tem que mudar? Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que mudar não é Deus. Antigamente as pregações, as orações, quando terminavam, eu falava assim, não, eu tenho que mudar. Eu tenho que me adaptar a esse Deus. Hoje as pregações, as orações, os louvores, é o contrário. Você fala assim, é verdade, eu estou certo. Quem tem que mudar é Deus, ele tem que mudar e se adaptar a mim. Não, eu tenho que mudar. A palavra continua a mesma. Hebreus, outra coisa sobre nós termos um comprometimento com a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Outra coisa que tem mudado e que nós temos que rejeitar isso é muito crente anda perdido porque não usa a Bíblia. E muito crente anda perdido porque usa a Bíblia demais, vamos dizer assim. Como assim? Como que um crente pode ficar perdido porque usa a Bíblia demais? Vamos lá. Eu sou jovem, imagino, 36 anos, mas eu peguei uma época, e a gente conversou sobre isso com uma viagem de detalhe, de que quando você fazia uma viagem, você tinha um mapa, você traçava o local e você ia olhando ali, agora pega isso aqui, não, errado, você pega o retorno, não sei o quê. Ou seja, você dava um trabalhinho ali, né? Quem é mais antigo do que eu, vai pegar uma época em que nem mapa você tinha a bússola, te apontava na direção. Tem muito crente que anda perdido porque não usa a palavra de Deus. E a própria palavra diz que ela é a nossa bússola, ela é o nosso guia, ela nos mostra o caminho. Se eu usar a Bíblia, eu sei que caminho eu tenho que seguir. Eu sigo que direção eu tenho que seguir. Eu sei que direção eu tenho que seguir. Por outro lado, aí você vai falar, Diego, você falou que tem muito crente que anda perdido porque usa a Bíblia demais. Porque tem gente que acha que a Bíblia ela não é só uma bússola ou só um mapa, ela é um GPS, curva a curva. Ela diz exatamente que lado que eu tenho que seguir. Diego, mas qual o problema de você usar a Bíblia como seu GPS? É bom. Você tem alguma coisa que te fala ali exatamente tantos metros à esquerda, tantos metros à direita, não sei o que, velocidade e tal, que te guia sempre. Isso é muito bom, porque a gente foi lá para a Itália agora, você joga no GPS e ele te diz certinho, a pista tem 4 faixas, fica na faixa da direita, fica na faixa da esquerda, isso é muito bom. Então, é bom até um certo ponto. Por outro ponto, ela te faz ser completamente dependente dela. Ela te faz você perder a sua capacidade de raciocínio. Ela te faz você perder a sua capacidade, o seu senso, estou falando de GPS, o seu senso de direção. E a gente falou sobre isso.
que a gente ia do hotel para a igreja, a gente foi do hotel para a igreja, sei lá, mas 2, 4, 6 vezes. Pelo menos 6 vezes. E aí eu estava dirigindo, na última vez a gente foi mais ou menos, a gente colocou o GPS e a gente, não, acho que é por aqui, não sei o que, e a gente conversou sobre isso. Poxa, antigamente você gravava, eu pelo menos gravava um caminho muito mais fácil. Hoje não, eu coloco o GPS, estou conversando ali, eu estou no automático. Aí é o problema. Crente que não usa a Bíblia como bússola e crente que usa a Bíblia como GPS no automático. Onde eu quero chegar? Nós temos que ter maturidade. A Bíblia é o nosso guia. A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Mas ela não é um livro de pode e não pode. Tem gente que não usa a Bíblia, de forma nenhuma, e aí fica perdido, não sabe para onde ir. E tem gente que quer usar a Bíblia como um livro de pode ou não pode. Festa das crianças, decoração é azul, vermelho e amarelo. Será que a Bíblia fala que eu posso colocar bola na parede azul, vermelho e amarelo? Aí olha, não vai encontrar a resposta, vai ficar perdido. Festa de Halloween, a Bíblia fala que eu posso ir de festa de Halloween? Não, não tem festa de Halloween. Até porque o Halloween não existia antigamente. Há 2 mil anos atrás. Poxa, e agora? Vamos no Halloween ou não vou? Bloco de carnaval. O que a Bíblia fala sobre carnaval? Não, a Bíblia não fala. Você não vai encontrar a palavra carnaval na Bíblia. Você não vai encontrar Instagram na Bíblia. Ou seja, a gente não pode usar a Bíblia como o nosso GPS curva a curva. A Bíblia é uma bússola. Ela te mostra o caminho. Ela te revela valores. Ela é uma fonte de valores éticos, morais e espirituais. Nós, como cristãos, temos que ter maturidade para ler, interpretar e pedir ao Espírito Santo, ou ter o Espírito Santo na nossa vida, para nos ajudar a interpretar, para nos guiar. Se você não usar a Bíblia, você está perdido, sem direção, completamente. Se você usar a Bíblia como seu GPS curva a curva, você se distrai e você vive no automático. Você não tem um raciocínio. Você perde o seu livre-arbítrio. Você não consegue raciocinar, você não consegue responder a mudanças. E aí isso é uma coisa que eu pelo menos falo muito, que existem pessoas que elas performam muito bem naquela direção. Coloca uma pedra no caminho, ela para e fala assim, não sei. Eu estava indo reto, a pedra entrou, não sei o que eu faço. Aí existem outras pessoas que falam assim, tem a pedra? Bom, a pedra é alta? Não, não é, então eu pulo. A pedra é larga? Não, não é, então eu passo pelo lado. Não, é larga e alta, então eu vou passar por baixo. Que dá um jeito, que consegue sair e atravessar a pedra. O crente, quando ele usa a Bíblia como GPS, quando tem a pedra, quando acaba a conexão do GPS, quando não carregou o mapa, você faz o quê? Desliga o carro, para na estrada. Então, eu colocaria de uma forma, como você está falando, a pessoa que usa a Bíblia como GPS para tudo e ela acaba se perdendo. Essa pessoa eu colocaria o seguinte, eu entendo que a gente tem que sim usar a Bíblia como nosso guia. Só que essas pessoas que usam como GPS, como o Prefeito Diego está aqui colocando, e ela acaba se perdendo e isso torna-se prejudicial, essas pessoas são as pessoas que não meditam na Bíblia. Exatamente. Uma coisa é você ter a Bíblia como guia e você meditar. E daí você pode fechar a Bíblia e seguir seu caminho, que aí entra o que o salmista diz, a tua palavra escondi guardada no meu coração. Entende? E aí quando vier um Halloween, como ele disse, a palavra está dentro de mim e o Espírito vai falar assim, olha, não condiz. Não é princípio. Olha o que eles servem no Halloween. Olha o que... Então, eu penso que é nesse ponto que a gente deve colocar, de tipo assim, a Bíblia sim é a nossa bússola, o nosso guia, eu devo me basear sempre por ela, mas não dessa forma, de que tipo assim, é aquela pessoa que lê a Bíblia para o momento atual, mas não medita para que a palavra esteja nela. Porque a pessoa que anda com a palavra nela, ela vive a palavra nela, então ela não precisa ficar ali assim, o que a Bíblia vai dizer? O que a Bíblia diz disso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Mas isso só vai acontecer se a pessoa for aquela que medita na palavra. Nós temos que ter maturidade para ler, entender e guardar.
O cristão ele tem que ser maduro. E existe maturidade espiritual para isso. Isso é uma doutrina. Quando você aceita Jesus, você é um bebê. Você nasce de novo, exatamente o que Jesus falou para Nicodemos. Você nasce de novo, você é uma criança, um bebê, 2 anos de idade. Você não consegue comer sozinho, você não consegue andar sozinho. Faz parte da nossa caminhada cristã nós crescermos com maturidade. Mas o GPS é justamente isso, você infantiliza o seu senso de direção. Isso aí. Certo? Então, assim, a criança, ela tá andando, você tem que falar, ó, vai ali, ó, vai aqui, cuidado com aquilo. E a gente acha que a gente tem que ser adulto, marmanjo, barbado, esperando, ai, papai do céu, me fala, eu posso atravessar a rua aqui ou não. E às vezes Deus fala assim, eu já te falei aqui, eu já te falei no passado. Então, assim, e eu falo isso porque, obviamente, às vezes a gente está no momento que a gente quer que Deus, pô, Deus, dá uma mimadinha só de leve, né, que eu tô num momento difícil, só um pouquinho e tal. Às vezes a gente quer ter um pouco disso, às vezes Deus dá esse agradinho, mas às vezes Deus fala assim, olha, filho, eu já te ensinei. Você quer que eu repita de novo que você já sabe? Você quer voltar pro leite, né? Já passou essa fase. Eu já tô te dando rapadura, você tá querendo voltar pro leite? Isso aí. Isso aí. Exatamente. Então a segunda defesa que nós temos, nos comprometer com as Escrituras. Nós temos que nos comprometer com a Bíblia. Ela é a nossa base. Comprometer com Cristo, colocando Ele no centro da nossa vida. Comprometer com a palavra de Deus, com as Escrituras. Terceira base da nossa defesa, terceira base da nossa resistência, nos comprometermos com uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem como vencermos os ataques, resistirmos aos ataques do inimigo. Não tem como vencermos nesse mundo se não nos comprometermos com o Espírito Santo de Deus. Ele é a parte integrante. Tanto que Jesus falou, olha só, eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Consolador. E Ele vai te ajudar. Se você negligenciar isso, você não vai vencer. Ele é a base fundamental. É Ele que convence o homem do pecado. Nós precisamos nos comprometer com uma vida cheia do Espírito Santo. De novo, cheia do Espírito Santo. Mais uma vez, cheia do Espírito Santo. Tem que ser cheia. Aleluia. Não pode ser meio copo. Não pode ser 100 ml. Tem que ser cheia. Não interessa se o recipiente é 100, 200, 500 ml, 1 litro, 4 litros. Porque tem crente que é um recipiente, é um vaso de 100 ml, é um vaso pequeno. É um vaso simples. Tem crente que é uma garrafinha de 1,5, uma garrafa PET. Tem crente que é um vaso de barro de 5 litros. Não interessa o tamanho do recipiente. Interessa que ele esteja cheio. Ele tem que estar cheio. Se ele estiver cheio, ele é mais difícil de cair. Se ele estiver cheio, ele é mais difícil de quebrar. Se ele estiver cheio e perder alguma coisa, ele ainda tem reserva. Por que as 5 virgens ficaram lá do lado de fora do casamento? Porque não estava cheio. Não tinha sobrando. Não tinha reserva. Quando faltou, foi buscar, ficou de fora. O carro passa. Quem tiver pronto vai entrar. Quem não tiver, vai ficar lá de fora. Por isso que o crente ele tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo. Não pode ser domingo, não pode ser na quarta, não pode ser na segunda, não pode ser em casa, não pode ser tem que ser cheia. Todos os momentos. Poxa, Diego, mas cheio é difícil. Cheio é... Se fosse fácil, todo mundo entrava. Se fosse fácil, a porta não era estreita. É simples, mas não é fácil. Uma vida cheia do Espírito Santo. João capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 11. João capítulo 16. Do 8 ao 11. Diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Por que nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo? Primeiro, porque ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, matematicamente, se eu tenho um que convence
você tem um inteiro que convence do pecado, do juízo e da justiça, que são 3 condições fundamentais para você ser salvo e obter a vida eterna. Se nesse um inteiro eu tirar 30%, não tiver cheio, tiver só 70% cheio, ou ele vai fazer um inteiro, mas os outros 2, né? Você tem 100, 3, 33%. Se eu tenho 70%, 2 estão cobertos. Tá, então ele vai cumprir do pecado e da justiça. Mas ele não vai te convencer do juízo. Ou vai te convencer só uma parte do juízo. Se eu só estou cheio, ser 30% do Espírito Santo, ele vai me convencer do pecado. Mas não vai me convencer da justiça e do juízo. Entende por que nós temos que estar cheios do Espírito Santo? Porque se eu só tiver uma parte do Espírito Santo, eu também só vou estar convencido, vamos dizer assim, uma parte do pecado, da justiça e do juízo. Só que para eu ser salvo, não adianta me convencer do pecado, só do pecado. Não adianta só me convencer do pecado e da justiça. Não adianta eu ter 10% de convencimento do pecado, 10% do juízo e 10% da justiça. Não, eu tenho que ser convencido do pecado, do juízo e da justiça. Inteiramente. E como que eu vou ser convencido inteiramente do pecado, do juízo e da justiça? Sendo cheio do Espírito Santo. Crente não pode não ser cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente olha assim, porque aquele irmão é cheio do Espírito Santo, eu gosto daquele irmão porque ele é cheio do Espírito Santo. Tá, e aí tu fica bem com isso? Você acha ok? Você acha legal você admirar uma pessoa porque ela é cheia do Espírito Santo? Não, isso é um tipo de vergonha. Por que ele é e eu não sou? O que ele faz que eu não faço? O que eu preciso fazer para ser igual a ele? A gente tem a ideia e que a gente olha e fala assim, não, porque aquele irmão ele é muito abençoado, ele ora e Deus faz. Porque aquele irmão tem profecia, porque aquele irmão tem revelação, porque aquele irmão não sei o quê. E a gente coloca o irmão num pedestal, vamos dizer assim, a gente coloca o irmão numa posição de que, caramba, muito legal isso. Quando, na verdade, o sentimento deveria ser de vergonha. De falar assim, por que ele é e eu não sou? Claro, não de uma forma invejosa. Não de uma forma de, eu também quero ser. Não, mas de uma forma de tipo, por que ele tem e eu não tenho? O que ele faz que eu não faço? Não, ele ora 5 vezes por dia. Bom, então eu vou orar 5 vezes por dia também. Não, porque Daniel, ele foi para a cova dos leões e Deus fechou a boca do leão. E ele passou a noite no leão, o leão não comeu ele. Poxa, caramba, Daniel, legal. Não, mas eu também quero. Também quero. O que Daniel fazia? Orava 3 vezes por dia. Bom, eu também vou orar 3 vezes por dia. Se Daniel orava 3 vezes por dia e foi para a cova e dormiu na cova dos leões, então, se eu orar 3 vezes por dia, eu também vou para a cova dos leões. Matemático, mais 1 igual a 2. Se ele fez e conseguiu, se eu fizer, eu também consigo. Mas a gente fica, caramba, o irmão faz isso, o irmão faz não sei o quê, mas a gente não busca aquilo ali. Nós temos que buscar, nós temos que ser cheios. O irmão é cheio do Espírito Santo? Amém, glória a Deus, aleluia. Que bom que ele é cheio do Espírito Santo. Irmão, o que tu faz para ser cheio do Espírito Santo? Também quero fazer. Também quero ser cheio do Espírito Santo. Por que só um irmão é cheio do Espírito Santo na igreja? E se esse irmão sai de Berlim? E se esse irmão fica doente? Se esse irmão morrer? Aí não tem mais ninguém cheio do Espírito Santo? Vai fazer o quê? Vai orar para Deus ressuscitar o irmão? Para poder ter mais, continuar tendo uma pessoa cheia de Espírito Santo na igreja? Não. Se tem 1, pode ter 2. Se tem 2, pode ter 4. Se tem 4, pode ter 8. Se tem 8, pode ter 16. E pode ter a igreja inteira cheia do Espírito Santo. Qual o problema de você ter a igreja cheia do Espírito Santo? É a única coisa que não faz mal você ter. Tudo na vida em excesso faz mal. Tudo. Salada faz bem à saúde. Se você comer em excesso vai ter algum problema. O Espírito Santo não. Você pode ter o Espírito Santo cheio, todo mundo cheio, 100% cheio, toda hora cheio, todo dia cheio. A igreja inteira cheia, que não vai ter problema, pode ter certeza. Comprometimento com uma vida cheia do Espírito Santo. Satanás tem enganado a igreja, passado a falsa mensagem de que você não precisa ser cheio. Você pode ir ali pela metade, você pode manter um nível, esvaziou, você busca mais um pouquinho, aí você conseguiu, você dá uma parada, né? Você pode manter ali o teu nível espiritual, não ser todo mundo, só algumas pessoas chaves. Não. Todos nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que eu tenho 50% do Espírito Santo na minha vida, eu só sou convencido do pecado, da justiça e do juízo 50%. E Deus, Ele é um Deus de totalidade. Nós já vimos isso. Deus, Ele não dá e Ele não pede fracionamento. Deus, Ele dá 100%, mas Ele pede 100%. Deus, Ele dá 100%, mas Ele pede 100%. Não tem fração para Deus. Esse foi o terceiro pilar da nossa defesa. Comprometidos com a vida do Espírito Santo de Deus. Qual foi o primeiro pilar? Comprometido com o quê? Cristo. Cristo no centro da nossa vida. Segundo pilar, comprometido com o quê? Palavra. Com a palavra de Deus. Terceiro pilar, Espírito Santo. uma vida cheia do Espírito Santo. Diego, qual é o quarto pilar da nossa defesa? A igreja. A igreja. Como assim a igreja? Nós. Francinho é o meu pilar. Uxa é o meu pilar. Eu sou o pilar do Luiz. O Luiz é o pilar do Franz. O Franz é o pilar da irmã Maria, que é o pilar da irmã Gabriela, que é o pilar da Rebeca, que é o pilar da Noemi, que é o pilar... Nós somos os pilares. A quarta base da nossa defesa é a igreja. Igreja dividida não vence. Igreja dividida não existe. Porque a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Igreja não existe sem membro, pessoal. Se todo mundo for embora, o pastor João vai ficar aqui sozinho, sem fazer nada. Já aconteceu aqui, da gente ter escola dominical. Não veio ninguém para a escola dominical. Não teve escola dominical, porque não tinha aluno. Não tem aluno, não tem professor sem aluno. Não tem pastor sem ovelha. Pastor sem ovelha vai pastorear quem? Não tem Jesus. A única coisa que existe é Deus, existe sem igreja, porque Ele é Deus. Mas de resto, sem igreja, nós somos a igreja. Mas o diabo colocou na cabeça das pessoas de que nós não somos a igreja. Porque eu posso ser igreja na minha casa. Você não pode ser igreja na sua casa. Não existe igreja na sua casa. Ah, mas eu sou o sacerdote do meu lar. Não, é aqui. Ah, mas a igreja não pode estar limitada a muros. A igreja não pode estar limitada a construções. Ninguém está falando de construção. Pode ser aqui, pode ser na rua, na Alexanderplatz, onde você quer que seja. Mas igreja, comunhão de pessoas, juntos, um carregando a cruz do outro, um encorajando o outro, um ajudando o outro. E nós temos testemunho aqui da Francinha. Aconteceu um mês? Tem um mês já? Da tua casa lá que a gente foi lá ajudar e tal? Não, tem. Quase um mês. Quase um mês. Quase um mês. Tinha que limpar o apartamento, não sei o que, estava agoniado. Não, vamos lá na igreja, vamos lá, vamos ajudar. Vamos fazer. Na semana passada a gente recebeu aqui no Bispo Alain Ferreira com os pastores, tinha que arrumar, cozinhar, não sei o quê. Não, vamos fazer, todo mundo aqui, vai junto e vamos lá. Um só não consegue. Você não consegue vencer sozinho. Ninguém vence sozinho. Você vence com Deus na frente e com a igreja do teu lado. Tira da cabeça a ideia que você consegue vencer. Nada você consegue vencer sozinho. Nada. Dificuldade financeira, mornidão espiritual, doença, nada você consegue vencer sozinho. Nada. É Deus na frente e a igreja do lado. Olha para a Bíblia. Me dá um exemplo de uma pessoa na Bíblia que venceu sozinho. Quero uma pessoa. 2 minutos. Uma pessoa na Bíblia que venceu sozinho. Agora me dá uma pessoa na Bíblia que venceu somente com Deus. Davi. Davi venceu somente com Deus? O exército dele estava onde? Não, quando ele matou Golias, ele a pedrinha em Jesus e Deus. Só ele é pedrinho em Deus. É. Mais ninguém. Ele foi, Ele Foi lá sozinho. Foi lá sozinho. O exército estava tudo com medo atrás dele. Ele tinha um exército, mas estava todo mundo com medo. Ele foi lá, 17 anos, pequenininho. Mas ninguém mandou chamar ele lá não, né? Por que ele estava lá? Ele foi lá levar comida para os irmãos. Tinha mais gente do lado dele. Podia estar com ele ali, tudo medroso. Mas ele foi lá ajudar alguém. Se ele estivesse sozinho lá no pasto, ele não ia nem saber que tinha. Tava lá cuidando das ovelhas um dia, eu falei, acho que eu vou dar um pulinho, vamos matar um gigante lá, agora. filho. Ele estava lá. Se ele não tivesse ninguém, se ele não tivesse irmão, se ele não tivesse família, ele ia estar lá no pasto sozinho, Filisteu acabando com tudo, talvez quando Golias acabasse com tudo que fosse lá buscar ele,
Ele até, né? Não, e cantando louvores e fazendo todo o culto E a dele. questão toda é diferente. Porque Davi queria estar com os irmãos na guerra. Os irmãos, portanto, quando Davi chega com o alimento e fala que vai guerrear, o irmão fala, volta para casa. Tu não vai não, eu vou, quero ficar com vocês. Ele tá junto. Tem crente que foge da guerra, né? Chega o irmão e fala, eu tô com problema, não sei o quê. Ih, irmão, deu minha hora, eu tenho que ir rapidinho, as crianças estão com fome. Ou então quando tá As com crianças problema, estão com sono. então, o problema meu É, poxa, o meu é esse, tal, te entendo. Não. Tá com problema? Não, mas é um problema. Qual o problema? Ah, mas o meu problema não tem problema. Não tem problema. O teu problema não tem problema. O problema é grande? Chama mais gente. O problema é difícil? Ora mais. O problema é muito complicado? Vamos jejuar. Ah, o problema é gigantesco. Então, vamos lá, não tem problema. Arregaça a manga e vamos embora. Não tem essa. Igreja é isso, pessoal. Igreja é isso. Igreja não é vir aqui, sentar no banco e ficar ouvindo alguém falar durante 2 horas. Isso é chato, isso é, sei lá, uma palestra, isso é um seminário, isso é... Igreja não é isso. Nós somos um corpo. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Diego, você não conhece minha vida. Você não sabe o quanto eu sofro. Eu não tenho como vir para a igreja. Você não me conhece, cara. Você não sabe o meu problema. Se eu te contar o meu problema, você chora. E aí, estou sozinho. Desculpa o meu francês. Está sozinho, o que quer? Está sofrendo sozinho, o que quer? Porque tem mais gente para sofrer contigo. Aqui tem pelo menos uns 20 que sofrem junto contigo. Não é justo você sofrer sozinho. Não é justo eu sofrer sozinho, nós somos um corpo. Está sofrendo sozinho? Porque quer. Tenho certeza que se você vier e participar da igreja do teu problema e todo mundo sofrer junto, cada um vai sofrer um pouquinho e vai ficar muito mais fácil sofrer. Está sofrendo sozinho porque quer. A igreja é um corpo. A igreja é um corpo com membro. Membro não sofre sozinho. Se tu der uma topada no dedinho do pé ali, rapidamente o dedinho do pé vai mandar uma mensagem pro teu cérebro e falar assim, ó, dei uma topada aqui. Aí o cérebro vai falar assim, bom, acusa aí ó, o sistema não sei o que tá doendo. Ó, acusa aí o sistema defensor para mandar alguém lá para poder ver se tem alguma ferida. Se tiver alguma ferida, já chama os anticorpos, não sei o que. E o corpo inteiro, ele vai se juntar para ajudar o dedinho do pé que deu uma topada. É por isso que você fica cansado, é por isso que você fica suado, porque o corpo inteiro está trabalhando para aquilo. Igreja é isso. Nós somos um corpo, literalmente um corpo. Não é força de expressão, é um corpo. Igreja sofre junto. Igreja vence junto. E igreja trabalha junto. Não existe cristão fora da igreja. Se eu pegar minha mão, cortar minha mão e colocar em cima do banco, o que vai acontecer com essa mão? Ela vai morrer. Cristão fora da igreja morre. Se eu cortar o meu dedo, colocar ali, eu tenho X horas para pegar esse dedo e colocar de novo no lugar. Funciona. E se passar muito tempo, ele morre. Crente é a mesma coisa. Cristão fora da igreja, ele sobrevive um tempo. Se ele estiver bem arraizado, se ele estiver estudando o Espírito Santo, se ele mestra na palavra, ele sobrevive um tempo. É igual Deus, sobrevive um tempo. Mas uma hora ele morre. Crente fora da igreja morre. Lugar de crente é na igreja. Lugar de crente é em casa. Se você é crente e está em casa, volta para a igreja, porque você vai morrer. Está jogando maldição para minha vida? Não, não. Está jogando praga em mim? Não, estou jogando praga não, estou lendo a Bíblia. Lugar de crente é na igreja, porque lugar de membro é no corpo. E se a igreja é o corpo de Cristo, todo membro tem que estar ligado na igreja. Não estou falando que você vir para essa igreja, estou falando na igreja. Igreja de Cristo. Não tem que ser essa. Ah, não gostei que aqui a parede é amarela. Tudo bem, procura uma igreja com a parede azul, com a parede branca. Pô, certeza que tu vai achar uma igreja com uma parede que não seja amarela.
Mas vai para uma igreja, meu irmão. Não sofre sozinho. Está perdendo teu tempo. Uma outra coisa, sobre estarmos firmados na igreja. Eu perguntei lá, 2 minutos, alguém que venceu sozinho. Agora, eu pergunto, e aí o menos tempo que a gente já estourou são 11h30. Você tem 1 minuto para me indicar uma parte do corpo humano que não tem função. 1 minuto. Me dá uma parte do seu corpo humano que não tem uma função, que não tem um propósito, que não tem um objetivo, que não tem um... serve para nada. 0 à esquerda. Alguém sabe me dizer? Ninguém? Pensei no apêndice, mas No o apêndice apêndice? tem função, não sei a função do apêndice. A função do apêndice é ter bactérias o suficiente para correr dentro do intestino quando você tem uma má digestão. Gente, então o apêndice não tem Mas nada. é por isso que sofre de alguma forma vai prejudicar o intestino. Alguém? Não existe. Todo membro do corpo, todo órgão do corpo, toda parte do corpo tem uma função. Nem que seja para ter bactéria suficiente, mas tem uma função. A unha tem uma função. O dedinho mindinho tem uma função. O cílio tem uma função. Eu trabalhei com um cara que ele tinha uma doença que ele não tinha pelo nenhum no corpo. O cara não tinha sobrancelha, não tinha cílio, não tinha nada. Ele falava que era ruim, porque quando suava, o suor escorria e caía no olho. E ele ia ficar piscando, limpando e tal, então ele está sempre enxugando, porque tinha pele oleosa. Função do cílio. Não é só ficar bonito não para as mulheres. É segurar impureza, segurar suor. Tudo no corpo tem uma função. A igreja, como o corpo de Cristo, cada um de vocês tem uma função. Todo mundo. Até bebezinho que está dormindo, ela tem uma função. Todo membro do corpo de Cristo tem uma função. Ah, Diego, mas eu não sei cantar. Tudo bem. Ah, mas eu não sei falar. Tudo bem. Ah, eu não sei tocar. Tudo bem. Alguma coisa você sabe fazer. Alguma coisa você sabe fazer. Uma função você tem. Crente parado, está errado. Ah, eu quero ser só membro. Eu quero ficar sentado na cadeira, assistir o meu culto e não ter preocupação com nada. Me perdoa, mas ora. Ora e pede a Deus para mudar o seu coração. Porque todo cristão tem um propósito. Todo membro tem uma função. Não tem crente parado na casa de Deus. Se você está parado, alguém está trabalhando por você. E aí, não é justo. Para cada crente sentado no banco, parado, sem fazer nada, tem alguém trabalhando por ele. Se a igreja tem 10 membros e tem 5 parados, 5 estão fazendo trabalho dobrado. Alguma coisa está sofrendo. Quem está sofrendo? A obra. A obra de quem? De Jesus. Jesus é o quê? Teu Senhor. Tu vai deixar o teu Senhor sofrer? Você vai deixar o servo vai deixar o Senhor sofrer? Porque ele não quer trabalhar? Porque ele não gosta de trabalhar? Porque ele não quer compromisso com o trabalho? Porque ele acha difícil? Porque ele acha pesado? Porque, poxa, tem que chegar cedo na igreja. Lembra? Eu vou voltar lá para o início. Nosso primeiro comprometimento é com quem? Nosso primeiro comprometimento é com quem? Com Cristo, seu centro. É a cabeça do corpo. Que é a cabeça do corpo. Se um membro falha, a cabeça vai sofrer também. E aí Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é Salvador, Jesus é Salvador, mas Jesus é Senhor. Todo membro tem uma função. Procura para a tua função. Ora pedindo a Deus para a tua função. E se movimenta. Porque o relógio está passando. O relógio não para. E aí quando chegar no grande dia, se você chegar lá no céu, vai abrir o livro. E o livro é grande, meu amigo. E está tudo escrito. E ele vai falar assim, mas por que você passou 5 anos na igreja e tu só limpou a igreja? Você sabe fazer isso? Mas por que você passou 10 anos na igreja e você não fez nada? Não, só porque, sabe, minha vida, eu correria, eu trabalho. Não, mas você pediu para mim, eu te dava trabalho. Trabalho que atrapalhava? Era só você me orar para mim, pedir para me dar o trabalho, para eu te dar o trabalho, que eu estava no trabalho.
A gente subestima o Deus que a gente tem. O trabalho me impede de servir a Deus. Deus, olha só, eu quero te servir, mas o trabalho está me impedindo. Dá para me ajudar? Volta lá no primeiro tópico, é o Senhor e o servo. Servo não resolve o problema, quem resolve o problema é o Senhor. Então você chega para o Senhor e fala assim, Senhor, o trabalho está atrapalhando, me ajuda. Deus está no trabalho. Senhor, só, conhece aí minha vida, minha família, poxa, minha esposa não é crente. E todo domingo ela fica falando no meu ouvido e... Ah, como é que é? Pode salvar minha esposa? Pra gente ir junto? Pra igreja? E aí ele salva a tua esposa. E a tua esposa vem junto pra igreja. Poxa, meu filho, ele chega na igreja, ele corre, é um fuzuê, que eu fico até com vergonha, eu prefiro não assumir na igreja para o meu filho. Ora e apresenta o teu filho. Deus, ele ajuda, teu filho vai ficar mansinho. Ih, ovelhinha, cordeirinho de Cristo. Maravilha. Fala para Deus. Você serve a Deus, você tem um Senhor que resolve todos os problemas. Então não existe impedimento para você servir, não existe impedimento para você servir na casa de Deus. Nós somos servos. Servos têm que servir. Servo que não está servindo, está fazendo errado. Nós somos membros de um corpo. Nós acabamos de ver que todo membro tem uma função. Por menor que seja, por mais específica que seja, coração só tem um, cérebro só tem um, unha tem 20, dedo tem 20, apêndice só tem um, intestino só tem um, neurônio tem quantos? Alguns bilhões, né? Bilhões, sei lá. Neurônios tem um monte. Cada um tem uma função. Nós somos corpo de Cristo. 4 bases. Qual foi a primeira? Cristo no centro de tudo. Qual foi a segunda? Centrado na palavra de Deus. Comprometidos com a palavra de Deus. Qual foi a terceira? Cheio do Espírito Santo. O crente tem que ser cheio do Espírito Santo. Não se contenta, e aí eu vou entrar na teologia da espiritualidade, da prosperidade espiritual. Não se contenta com pouco. As igrejas falam, não se contenta com pouco, não se contenta com salário mínimo, tem que ganhar muito, não se contenta com carro usado, tem que ser carro importado. Esquece tudo isso. Não se contenta com pouco do Espírito Santo, não. Não se contenta com 10% do Espírito Santo, não. Se teu vaso cabe 1 litro de óleo, pede 1 litro de óleo. Se teu vaso cabe 2 litros de óleo, pede 2 litros de óleo. Se teu vaso cabe 500 ml de óleo, pede 500 ml de óleo. O que o profeta falou para a viúva? Ó, vai lá e pega todos os vasos que tu tiver. Se ela tivesse trago 2, ele enchia 2. Se ela levou 20, ele encheu os 20. Se ela levou 200, ele encheu 200. Então traz todos os vasos, cheios do Espírito Santo. E qual é o quarto pilar da nossa defesa? Igreja. Não existe crente sem igreja. Você não pode ser crente em casa. Não pode. Se você está em casa, desculpa, você não é crente. O lugar de crente é na igreja. O lugar de crente é junto, em comunhão com os irmãos. Porque crente em casa sofre sozinho. Crente em casa chora sozinho. Crente em casa se diverte sozinho. Crente em casa ri sozinho. Crente em casa come sozinho. Crente em casa bebe sozinho. Vem pra cá, come com a gente, bebe com a gente, ri com a gente, chora com a gente, se diverte com a gente. De novo, não estou falando de gente específico não. O que mais tem no mundo é a igreja. Deus é bom que ele dá várias igrejas de vários tempos para não ter desculpa. Procura uma igreja. Não existe crente em casa. Quer falar uma coisa, Fred? Não? Bom, chegamos ao final de mais uma lição, de mais um trimestre, onde nós vimos sobre as sutilezas do ataque do inimigo. Hoje nós aprendemos a como nos defender dos ataques. Como que nós conseguimos ser uma igreja forte, uma igreja firme. Uma igreja onde o vento pode bater, a gente balança para um lado, balança para o outro, o terremoto chega, né, o lustre cai, o prato quebra, mas a igreja está de pé. As 4 bases são Cristo no centro de tudo, firmes na palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, unido como igreja. Se um desses 4 pilares ruir, tudo cai. Nós temos que estar firmes nos 4. Amém? Ou não amém? Amém. Bom, eu tinha pedido durante 3 meses para vocês fazerem dúvidas, perguntas sobre a Bíblia, que antes da gente começar a próxima lição, eu ia pegar essas perguntas, estruturar elas, agrupar elas, e aí a gente passar quantos domingos forem, para a gente responder essas perguntas. Eu só recebi uma pessoa, me mandou 5 perguntas,
boas perguntas, mas só recebi 5. Aí eu não sei se é porque o pessoal não tem pergunta, não tem dúvida, o que eu acho difícil, porque todo mundo tem dúvida de alguma coisa. Uma das dúvidas que chegou foi, Jesus adolescente, o que Jesus fazia quando era adolescente? Pergunta boa. Ah, mas pergunta é uma dúvida. Então eu não sei se hoje as pessoas não têm dúvida, e aí se for isso mesmo, ninguém tem dúvida, amém, glória a Deus. Eu acho difícil, mas se acontece, tudo bem. Ou as pessoas ficaram com vergonha, e aí de novo, nós somos uma família, não existe vergonha, não tem que existir vergonha entre nós. Igreja é família, igreja é corpo. O pé não tem vergonha da mão, o braço não tem vergonha da perna. Ou não sei, eu sei que as pessoas estão desinteressadas, o que eu acho que não é. Mas se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar durante a semana, manda para a secretária da igreja, para a irmã Luz, ela encaminha para mim. No domingo que vem, eu vou responder essas 5 que foram feitas. Se alguém tiver mais, a gente responde mais. Se tiver, chegou um caminhão de perguntas, amém, maravilha, a gente passa quantos domingos forem necessários para responder todas as perguntas. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente começa com o próximo trimestre, e aí a gente vai fazer isso todo trimestre. Não que você tenha mais 3 meses para pensar na pergunta, né? Mas vai que acontece de você ter outra pergunta daqui a 2 meses, você vai ter outra oportunidade. Mas a ideia é que entre as lições a gente faça esses domingos respondendo perguntas. A ideia é não ter dúvidas. Não importa qual assunto, não importa sobre o que você tem dúvida. Está com dúvida? Tem alguma dificuldade? Não lembro, quero saber mais, não consegui, não achei resposta. Pergunta, manda pra gente, pessoal. Crente não pode ter dúvida. Crente tem que ter certeza. Certeza de que Deus é o caminho, que Jesus é a solução, que o Espírito Santo opera dentro da igreja. Amém?